Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Babi. Meu nome não é Babi. Oi, gente. 1, 2, 1, 2, 1. Tô gravando? Tô gravando. Vai que eu tô falando e não tá gravando. Oi, gente. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Babi. E eu estou aqui começando a perder vergonha de postar nas redes sociais. Eu comecei mais no Instagram e estou tentando gravar alguns videozinhos no YouTube. Então o formato ainda não tá muito bom, porque eu ainda tô me acostumando com câmera, iluminação e tudo mais. Mas enfim, vamos pro ponto. Muita gente no Instagram me pediu pra eu fazer um tour pelos meus livros. São poucos, mas ainda assim eu gosto bastante deles. Então eu espero que vocês gostem também, se vocês quiserem me passar recomendações de livros que vocês acham legal. E espero também poder inspirar vocês com os meus livros. Então, é isso. Essa aqui é mais uma introdução. Espero que não tenha ficado chato. E vamos pros livros. Eu não posso falar dos meus livros sem primeiro falar do querido Tolkien, a trilogia de Senhor dos Anéis, que eu tô querendo comprar uma outra, que essa é uma versão mais antiga, que ela eu acho bonitinho, que o primeiro é todo verde, o segundo ele vai no tom azul, e o vermelho, e o terceiro no tom vermelho. Nisso podemos passar para o querido Hobbit, que quem tem curiosidade de começar a ler os livros do Tolkien, eu recomendo que comece pelo Hobbit, que é uma leitura muito mais leve, muito mais tranquila e gostosinha, porque se você começar por ordem cronológica, você vai começar pelo Silmarillion e você vai desistir no meio do caminho, na verdade no início já vai estar desistindo do Tolkien. Então comece pelo Hobbit, passe para o Senhor dos Anéis, e aí sim você consegue ir pro Silmarillion e as outras histórias. Após isso, vamos para o meu xodozinho, que é Beren Lúthien, que é uma história de romance do Tolkien também. Ele é escrito em forma de poema, em português e em inglês. Ele tem artes também nele. Bonitinho, né? Esse aqui eu tenho contos inacabados que eu ainda não li, não faço ideia do que tem aqui. Mas parece ser bem interessante, olha. Parece ser tipo o Humo, que é como se fosse um deus do mar. Parece interessante aqui. Isso, temos o Filho de Húrin, que eu também ainda não li, que diz ser a história mais horrível e chorosa do Tolkien. Diz que tem um pouquinho... O Silmarillion conta um pouquinho, dá uma palhinha da história dos Filhos de Húrin. Então, um dos motivos de eu estar enrolando é que eu sei que eu vou chorar muito com isso aqui. E por fim, nós temos As Aventuras de Tom Bombadil, que eu ganhei de presente. E eu também ainda não li. E ele tem umas letras maiores, olha, ele parece ser uma história bem curtinha. Eu ainda não li porque eu preciso terminar outros. Chega de Tolkien por aqui, vamos pros próximos. Só tem uma coisa a dizer disso aqui. Trauma. Quem já viu o filme, não precisa nem ter lido o livro, quem já viu o filme, sabe? Só tem uma palavra que define isso. Trauma. Não tem mais nada para comentar. Agora eu posso ir para um dos clássicos da literatura, que é Peter Pan. Uma história muito gostosinha, ele também tem as letras bem grandonas, é uma história bem curtinha, tem algumas artes também no meio dele, e é muito legal, muito gostosinho de ler. Isso, vamos para outro clássico traumatizante, é um livro para ler uma vez na vida e nunca mais, que é 1984. Muito bom, é uma leitura muito boa, mas para quem está acostumado com historinhas felizes, não é legal, porque não é uma distopia com, tipo, Jogos Vorazes, Divergente, Rainha Vermelha, não é esse tipo de distopia, é uma distopia muito mais realista e por isso ela se torna horrível. Mas é bom. Outro clássico querido, A Arte da Guerra, que eu não terminei porque não é bem uma história, são passo a passos para você realizar na guerra. E que também muitas coisas podem ser usadas para o seu dia a dia, uma guerra mais pessoal, com pessoas, com espiritual, com coisas, contra você mesmo, então é bem interessante. Falando de Rainha Vermelha, aqui temos a clássica, a querida, a maravilhosa Rainha Vermelha, que eu também ainda não terminei porque eu levei spoiler do plot twist do livro e eu não quis terminar, mas como tem continuação eu preciso ler. Então, acho que eu tenho até aqui onde eu parei, inclusive. Enfim, mesmo não tendo finalizado, eu posso dizer que é uma história maravilhosa que vale muito a pena. Aqui temos Onde Tudo Começou. Esse foi o primeiro livro que eu li realmente na minha vida toda, que me fez entrar pro universo da literatura, que é Nárnia. E esse aqui é a versão que tem todas as histórias aqui dentro, então imagina uma pessoa que não tem hábito de ler ter que terminar isso daqui. Ou você passa a amar, ou você passa a odiar a leitura, e eu passei a amar. Muito bom. Se você está começando na leitura, eu recomendo que você compre as versões separadas, porque aqui realmente acaba sendo bem cansativo, você queria terminar e nunca que termina, mas é muito bom. Depois de ler Nárnia, eu comecei a ler os clássicos, né? Diário de Banana. Eu só tenho um, porque eu li toda a sequência de Diário de Banana porque uma amiga minha me emprestou na época. E eu acabei ganhando só essa daqui, que é onde eu parei, é o 9.
Eu parei no 9, que foi o que eu ganhei de presente. Os outros todos eu li com uma amiga me emprestando. É muito bom, Diário de Banana. E pra quem não conhece, muita gente não conhece, tem a versão feminina do Diário de Banana, que é Diário de uma Garota Nada Popular. É muito bom, muito bom. Eu tenho só o 4, o 3, o 4 e o 6. Mas, gente, é muito gostosinho. Diário de uma Garota Nada Popular é muito gostosinho. Se você tem filho adolescente, vale a pena, tá muito bom. Uma leitura muito gostosa, não tem nada demais, não precisa se preocupar. Então é uma leitura muito tranquila. E aqui temos um maravilhoso Infanto Juvenil, que é extraordinário. Pra quem nunca viu o filme, eu recomendo, é muito bom. E eu não senti que mudou muita coisa do filme pro livro, não. Claro que o livro tem muitos mais detalhes, mas ainda assim, eu acho que a leitura fica chata só em umas partes que, por exemplo, você está lendo na visão do principal. De repente você está lendo na visão da irmã dele, e vai mudando a visão dos personagens. E tem hora que nessa mudança começa a ficar monótono e demora pra pegar no tranco de novo, mas ainda assim é bem legal. Aqui tem a coleção do Percy Jackson, mas eu não posso comentar muito sobre porque eu não li. Tá aqui porque minha irmã quer. Vamos pros que faz chorar litros? Anne Frank e o Menino do Pijama Listrado. Eu não me atrevi a ver o filme disso aqui até hoje. Eu li o livro, já foi o suficiente pra eu criar um trauma na minha vida. E Anne Frank, eu não achei ele tão traumatizante, mas ele, pra mim ele é desesperador. Ele é tão desesperador quanto esse. Não, não é não. Isso aqui é muito mais. Mas enfim, Anne Frank é desesperador. Mas o Menino do Pijama Listrado é assim, acho que é outro livro que todo mundo, são dois, né, livros que todo mundo deveria ler algum dia para tomar consciência do que o ser humano é capaz de fazer. E aqui temos o Jogador número 1, que eu não vi o filme e também não li o livro ainda, porque eu estou enrolando, não sei porquê, porque acho que quero que dá uma preguiça de ver de novo mais coisas futurísticas, mais coisas de robôs, mais coisas de holograma. Acho que tá na hora de dar uma pausa nisso, né? Vamos voltar pro faroeste. Eu tô com vontade de voltar pra umas coisas mais faroeste, uma coisa mais... uma pegada mais presente ou passado. O futuro eu já tô cansada, então é por isso que eu tô enrolando. Mesma coisa do Percy Jackson. Aqui tem Júlio Verne e Anne. Anne eu li apenas o primeiro livro e ele é muito gostosinho. É uma história bem leve, aquela coisa mais fazenda, aquela coisa mais natureza, mais jovem, mais infantil. Muito gostosinho, muito bom. Só que eu não terminei de ler os próximos, porque aí eu fiquei com medo de me decepcionar. Porque o primeiro é muito bom, e se os próximos não forem tão bons? Não sei se faz muito sentido, mas enfim. Então não adianta nem eu comentar sobre, porque eu não li tudo. Esses foram um dos primeiros livros que eu já tive, que eu li na escola. Que é A Viuvinha de José Alencar. O famoso Dom Casmurro, de Machado de Assis. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. E O Alienista, de Machado de Assis. E agora eu deixo a pergunta. Traiu ou não traiu o Bentinho? Aqui temos Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, que é o último que eu li. Muito bom. É o primeiro livro que eu fiz essas marcações assim. Isso que é maravilhoso. Eu acho que todo mundo, especialmente cristãos, qualquer cristão, seja católico, evangélico, ortodoxo, qualquer cristão, tinha que ler esse livro. Todo mundo tinha que ler esse livro. Mas enfim, aqui tem uma parte da coleção do Sherlock Holmes. Eu não lembro se eu li tudo. Eu não lembro se eu li. Acho que eu não li tudo não. Eu li Um Estudo em Vermelho e O Cão Baskerville. É mesmo, eu não li. Ah, eu li a versão menor. É uma mini coleção do Sherlock Holmes, bem baratinha na internet. Que aqui tem A Liga dos Cabeças Vermelhas e Outras Histórias, O Roubo da Coroa, de Beryllus e Outras Aventuras, O Escândalo da Boêmia, O Cão dos Baskerville, O Signo dos Quatro e Um Estudo em Vermelho. É uma versão resumida de cada uma das histórias. Bem legalzinho, mas eu não acho que vale muito a pena não. Sinceramente, é melhor comprar a versão completa. Enfim, eu tenho que terminar de ler. A Divina Comédia é um livro que eu tava querendo muito, muito, muito. Só que eu também ainda não li, porque é uma leitura muito complicada. Eu tô com medo de, tipo assim, começar a ler e travar. Mas enfim, A Divina Comédia. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu li ele 3 vezes. Muito bom. Eu li os do Tolkien, eu li 3 vezes. Pra vocês verem que tão bom que é esse aqui. Ele é uma história, uma versão realista da Bela Adormecida. A história é contada na visão de uma moça do interior que vai trabalhar no Castelo Real e acaba convivendo com a família real, com todas as situações lá. Então é uma pessoa que conviveu com Bela. Esse livro aqui com certeza não é um livro infantil, porque ele tem alguns tópicos que chegam a ser até bem pesados. Então trabalha com
tópicos sensíveis para algumas pessoas, inclusive, mas ele é muito bom. Por exemplo, na história que a gente conhece da Bela Adormecida, o reino todo dorme. Mas aqui não é dormir, é uma doença que se espalha, tipo um vírus, uma doença. Então uma coisa extremamente pé no chão. Extremamente pé no chão. Não tem mágica, não tem nada disso. Não tem, encostar o dedo numa ponta da agulha da roca. Não tem isso. Esse outro aqui que eu paguei 10 reais dessa maravilha que se custasse 100 valeria a pena. É brasileiro. O autor é Orlando Paes Filho. E, gente, ele escreveu o livro. Ele desenhou a arte da capa e a arte que tem no livro. Vocês não estão preparados para a arte que tem aqui dentro do livro, não. Além disso, ele é compositor. Ele fez música que você encontra no YouTube para você ouvir enquanto você lê o livro. Olha isso aqui. Olha isso daqui. E o que acontece aqui nessa história? O personagem principal é o Angus. Ele é um guerreiro nórdico, bárbaro, né? Ele tem fé em Zeus, em Thor, esses deuses assim. Só que com o tempo acontecem algumas coisas específicas com ele que ele começa a aprender sobre o cristianismo. Então é muito legal você acompanhar o processo dele de curiosidade, de conversão. E não é uma coisa tipo assim, cristão tem que ser pacifista. Não, ele tá no meio da guerra. É matar ou morrer. Então é muito legal você vendo ele juntando o que ele tá aprendendo sobre a fé, sobre Deus, e usando isso na luta. Ele usa o que ele aprende sobre paciência, que ele aprende que é uma das virtudes, a montar uma estratégia na guerra. Porque assim, a gente tem eu acho muito legal a pegada desse livro, porque muita gente tem na cabeça de que ser cristão é ser pacifista. E não, ser cristão, você prefere a paz, mas se for pra ir pra guerra, você vai. É o Angus. Perfeito. Aqui vamos dois de uma vez. Pequeno Príncipe, que eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para o mundo inteiro. E Contos de Fadas. Isso aqui é uma versão de vários contos de fadas em um só. Vai contando a história da Cinderela, da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho. Então é bem legal, um livrinho de bolso muito bom. Condão. Olha essa capa horrível. Olha que horrível, parece que foi feita por IA. E quando esse livro lançou, a gente nem tava usando IA ainda. É horrível essa capa. Mas o livro, eu também paguei 10 reais nisso aqui. O livro é tipo... Não sei de que país que é, só sei que eu tô esperando a continuação dessa obra-prima aqui, que ainda não chegou no Brasil. Mas enfim, é um livro futurístico, onde já existem androides convivendo com seres humanos. Os androides têm uma consciência, assim, absurda, e estão convivendo já com seres humanos, e tem uma guerra entre os androides e os humanos, que apoiam os androides, contra o restante dos humanos. Vou dar um spoilerzinho pra vocês verem como é que é legal. O ser humano tá evoluído nesse livro, ao ponto de que a ciência conseguiu fazer com que os seres humanos conseguissem se comunicar usando uma parte do seu córtex. É como se... Todo mundo, a gente sabe que nós não conseguimos usar 100% do nosso cérebro, né? É como se os cientistas conseguiram ativar mais do nosso cérebro. A gente consegue usar um percentual maior do cérebro nesse livro. Então as pessoas conseguem se comunicar quase que plenamente, como se fosse uma rede entre as pessoas. Então assim, aí tem as pessoas que conseguem burlar essa rede. Os hackers já não são hackers de computador, são hackers de mente. E aqui eu tenho um clássico Drácula, juntamente com Frankenstein. Eu paguei, acho que 3 reais nesse aqui. Esse aqui eu não lembro. Eu tava muito curiosa pra ler Drácula, porque todo mundo fala de vampiro, vampiro, vampiro. Eu queria conhecer o vampiro mor, né, das histórias. Ai, gente, que livro chato. Eu vou ser sincera, que livro chato. Eu não terminei porque eu não aguentei. Eu não sei se tem... Eu acho que tem outras versões, né, da história do Drácula, mas essa aqui... Ai, não vale a pena. Por quê? Por que eu não achei legal? Porque são cartas. O cara vai escrevendo cartas, aí você fica lendo a carta que ele tá escrevendo na maior emoção, que nossa, vai pegar, vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ele, só que perde a graça, porque se ele escreveu a carta é porque ele tá vivo. Não é que eu tô querendo, não é que eu queria que o personagem morresse, eu queria mais emoção, porque se a pessoa tá escrevendo a carta, é porque não aconteceu nada. Ele conseguiu escrever contando o que aconteceu, e aí pra mim perdeu a emoção. Não, perdeu a emoção, eu queria saber, eu queria que fosse de terceira pessoa, sabe? O autor narrando o acontecimento. Achei muito chato. E Frankenstein eu não comecei a ler porque eu me decepcionei tanto com Drácula que eu fiquei com medo de ler Frankenstein e não gostar, mas tá aqui pra ler também. Agora, esses aqui são outros xodós meus, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica paliativa. A morte é um dia que vale a pena viver. Tô até arrepiando, não sei se dá pra ver. Aqui. A morte é um dia que vale a pena viver e histórias lindas de morrer. Gente. Nossa, eu tô toda arrepiando só de pensar, olha isso. Olha isso aqui.
Esses livros aqui são maravilhosos, porque eles ajudam a você ter uma noção, uma consciência diferente do que é a morte e aceitar a morte com maior facilidade. Porque assim, ela é uma médica paliativa. Quando uma pessoa vai para os cuidados paliativos é porque não tem mais jeito. Só um milagre assim muito grande para ela conseguir voltar a viver. Porque entra para os cuidados paliativos é a Deus. Então, ela conta, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela conta mais a experiência dela com os pacientes, tanto que depois de uma experiência específica ela teve que se afastar e fazer tratamento psicológico e tudo mais, porque ela não aguentou. Imagina o que um médico paliativo tem que aguentar, vai ser muito sofrido. E o História das Vidas de Morrer, esse daqui é pra chorar, é pra chorar a cada página, porque são histórias dos pacientes, ela se permite apegar ao paciente. Então ela vai contar do seu Zé lá, que viveu assim, viveu assado, ele tinha uma família, tinha os filhos, aí ele entrou por cuidados paliativos. Você que está lendo, você cria apego ao personagem, mas ele vai morrer. Isso aqui é a história real, ele vai morrer. E assim, ela tomou cuidado pra não expor os nomes das pessoas, né? Ela coloca nomes fictícios, mas são histórias reais. E esse foi um dos primeiros livros que eu marquei. Eu marquei com caneta algumas partes, porque, nossa, tem a história de um senhor que ele não falava, e aí aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era, que ele voltou a falar. Acho que ele teve uma melhora, aquela clássica melhora antes de partir, né? E ele pediu pra ter um brinde, e as médicas se juntaram, ele não poderia beber bebida alcoólica, e enganaram ele lá, deram uma bebida que não era alcoólica ou tinha um teor muito baixo de álcool, porque ele queria muito fazer esse brinde. E o discurso que ele faz, gente, ele faz um discurso tipo assim, vivam! Porque, nossa, ele é lindo, é muito bonito, e aí depois ele morre. Ai, gente. Uma história aqui com a página preta, que quando eu vi que tinha uma... Do nada, no meio do livro tem umas páginas pretas que eu já vi que isso daqui ia acabar com o meu coração, e acabou. E essas aqui foram as minhas últimas aquisições, que eu comprei cada um por R$10. Na verdade, me saiu por R$9,50 cada um deles. Que é Orgulho e Preconceito e Persuasão, que eu comprei numa feirinha de produtos e tinha livros no meio. Consegui comprar dois. Gente, eu comprei por R$10, isso aqui na internet é 70. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha inspirado vocês a ler um pouquinho algum desses livros aqui. E se vocês quiserem, por favor, coloquem nos comentários dicas para eu poder melhorar os meus vídeos ou ideias de temas para os próximos. Porque eu tô começando agora, eu não sei se esse vídeo vai ficar bom. Eu espero que fique. E é isso, não esqueça de curtir se você gostou, de seguir também se você gostou. E é isso, até a próxima.